Noruega fecha acordo de 2 bilhões de dólares com a Coreia do Sul para sistemas de artilharia K-329 Chunmoo. A Hwang Aerospace, que é uma agência sul-coreana, assinou um contrato com a Noruega para fornecer os sistemas de lançadores múltiplos de foguete K-239 Chunmoo e munições em um projeto de cerca de 2 bilhões de dólares, incluindo 16 unidades de apoio logístico, treinamento e infraestrutura. O negócio faz parte de um esforço para fortalecer as capacidades de fogo de longo alcance e a dissuasão da Noruega, perto da fronteira com a Rússia, com entregas previstas para 2028 até 2031 e possível produção das munições na Polônia. Bem, senhores, mais uma vez vemos a Noruega, né? A Noruega que estava em voga há pouco em duas matérias do que nós falamos. O Ártico está sendo muito falado, está no hype. Então, o que está acontecendo? Ela agora está adquirindo um sistema de artilharia MLRS, que nada mais é do que lançador múltiplo de foguetes, é um sistema que possui alguns carros, um carro logístico, um carro diretor de tiro e um carro lançador com as suas munições. E isso está trazendo esse burburinho novamente, porque a Noruega vem a se armar com o alcance, tem vários calibres, né? Cada lançador tem seu calibre de foguete, que vai do 130 e pouco até os 600 milímetros, exatamente o que você escutou. O mais poderoso dessa versão de lançador lança foguete de 600 milímetros, com o alcance de até 290 quilômetros. Senhores, isso é uma proteção com uma artilharia por foguete. E, como não poderia ser, né? Carcará vai discorrer muito bem, que eu sei que ele gosta do assunto. Lembrando, esse sistema, ele é análogo ao sistema a qual o Brasil possui, o Astros, que na sua versão mais moderna e contemporânea, Astros 2020, que vai carregar um foguete de 300 milímetros. Então, Carcará, por favor, a sua opinião sobre o assunto. Essa notícia é boa, não pelo valor da compra, né, cara, mas para o brasileiro saber o que é que nós tínhamos na década de 80 e o que foi jogado no lixo, né, cara? Isso aí é foguete, foguete é foguete, é engenho e arte, é tipo drone. Se você quiser fugar foguete para levar satélite, se é para atacar o inimigo, quiser lançar para soltar panfleto, é engenho e arte do usuário. Em 1967, o Brasil começou com a Avibraz, né? Tentando desenvolver foguetes e tal, e a Rússia tinha lançado um foguete espacial chamado Proton K, família Proton, né? Inclusive, ontem, eu assisti o lançamento completo do Proton M, coisa mais linda do mundo, cara. O foguete russo foi lançado lá do Cazaquistão, da base de Baikonur. Irmão, com a telemetria acompanhando em tempo real, e depois simulação por inteligência artificial, né, do desacoplamento das coisas. E eu fiquei olhando, caraca, nessa mesma época, o Brasil tinha começado o projeto da Avibraz de foguetes, e estamos ainda nesse sofrimento do cão para lançar um foguete a 500 quilômetros, superfície, na baixa altura. Papo de 6 quilômetros de altura, 7, para cair lá na frente. E não sai, cara, é um problema sério, porque entra político, sai político. Aí tu vê o valor dessa compra, 2 bilhões. Isso aqui o cara desvia do Banco Master, cara. Esse valor aí, o cara vai lá na Lei Rouanet e dá para esses picareta aí, tá fazendo showzinho aí, gracinha para multiplicar a ideologia da esquerda no Brasil. Então, é uma sacanagem. Aí, na guerra do Golfo 1, o mundo não conhecia o sistema Astro de fato. E o americano, quando foi invadir o Iraque, teve que parar. Porque, então, meu irmão, o Saddam Hussein tem baterias Astro. Enquanto a CIA, a NASA, a porra toda, os caças da americana, época F-14, F-16, F-18, não fizeram voos, os Vulcans, inclusive alguns drones,
sobre a superfície, foto satelital para ver onde é que estava, não fizeram o ataque, com medo das munições que o sistema brasileiro, que era o Astro 1, mas só que ele já tinha o quê? Munição cluster, que é aquela munição que espalha centenas de granadas. E você vê esse modelo depois, o americano tinha um modelo muito ruimzinho lá, pegou uma bateria nossa, levou para lá, fez engenharia reversa e agora temos o HIMARS, que é o quê? O que nós deveríamos ser e não somos. E aí tu olha o caminhão que a Coreia do Sul, que é fechamento dos americanos, cara, isso é o HIMARS, pô, outro nome. Com certeza eles pegaram a patente e estão vendendo isso aí. O americano está nem aí, meu irmão, vende e me dá minha etapa. Mas essas munições vai de 30, 40, 70, 200, 300 até 500 quilômetros, que é o que é permitido pelo Tratado Internacional, né? Com certeza, esses países aí dos nórdicos, né? Eles vão comprar esses foguetes sul-coreanos, porque dentro do tratado deles, eles podem comprar armamento até de 500 quilômetros. Então, como eles estão de biquinho com os americanos, a Dinamarca, principalmente, né, que está comprando, fazendo essas compras, não quer comprar o sistema HIMARS, que é o melhor do mundo na categoria dele, não tem para ninguém, tá, senhores? Não tem Astro, não tem foguete russo, o HIMARS, na categoria dele, até 500 quilômetros, ele é madeira para dar em doido, porque devido à grande quantidade de georreferenciamento que ele tem embutido na sua cabeça de guerra. Depois vem os foguetes russos para artilharia de curto alcance, que a gente chama, né? Mas é uma compra muito boa, realmente. Eu até fiz um podcast explicando que saindo do Rio Grande do Sul até chegar no Piauí, numa faixa de 500 quilômetros a 1.000 quilômetros, nós devemos ter sistema de bateria protegendo o litoral. Do litoral, se afastando para 500 quilômetros no interior para fazer fogo em cima do litoral ou a 500 quilômetros da praia, pegando lá na nossa zona de econômica exclusiva no meio do mar, né? Mas, infelizmente, estou ficando velho, esse sistema de bateria de costa não chega no Brasil, aí você vê aí, ó, 2 bilhões, o cara vai fazer uma baita de uma compra com esse sistema, porque artilharia móvel, autopropulsada, que a gente chama, né, que é em cima de caminhões ou de esteira, é a única coisa que consegue lidar hoje com o drone. Você atira, sai, se esconde, o problema é do drone ter que encontrar. Agora, a artilharia convencional tem um caminhão, aí tem que descer a tropa, puxa a sapata, faz a correção de tiro, não sei o que mais lá, depois de 4, 5 minutos vai dar um disparo. Quando dá o disparo, o sistema de triangulação já vem contra a bateria caindo para cima. Esse sistema aí não, lançadores múltiplo foguete, achou o alvo, atira tudão, 1 minuto já está todo mundo lá, do infinito e além. O Brasil tem o sistema, acho que são muito bons, mas são muito poucos, né? Aí tentou comprar de Israel 40 viaturas de artilharia autopropulsada, a israelense, uma das melhores do mundo, só que o Celso Amorim foi lá do Lula, compra não. Eles são cristãos, os israelenses são cristãos, eles louvam a Deus, eles são contra os terroristas, compra não. Aí o ministro da Defesa, podendo ir lá dar uns puxão de orelha, não, engoliu. Eu até falei isso no podcast, que era o ministro da Defesa, se era o Celso Amorim, ou se era o senhor José Múcio. Porque se eu fosse ministro da Defesa e o cara se metesse na minha pasta, a porrada ia comer solta lá em Brasília, irmão. Valeu? É isso aí que eu tenho para falar. Muito bom, Carcará. E como o Carcará disse, tem que saber diferenciar, né, esse tipo de sistema de armas. São foguetes. Foguete é uma tecnologia bem antiga, lançada assim em larga escala pela União Soviética em 1938, 37, e que fez muito sucesso na guerra ali de Stalingrado. Esse sistema foi conhecido como Katyusha e é muito famoso pelo barulho do seu lançamento. Se vocês quiserem aí, bota depois no YouTube Katyusha e se delicia aí com lançamentos de foguetes da Segunda Guerra Mundial. Essa tecnologia vem se desenvolvendo até hoje, se modernizando e alcançando, né, alcances maiores, com calibres maiores e com maior orientação dos seus foguetes. Então, isso mostra que essa tecnologia vem ganhando espaço e, ganhando espaço, vem também trazendo, né, essa vantagem para a defesa da Noruega, comprando um sistema
sul-coreano. Muito interessante essa matéria. Mas vamos perguntar também a opinião do comandante Vilas Boas sobre essa matéria da compra, né, dessa artilharia por foguetes na Noruega. Comandante Vilas Boas, por favor. Júlio, como você colocou, né, os sistemas lançadores múltiplos de foguetes, né, são tecnologias desenvolvidas, como você falou, pelo Katyusha russo, né, ficou muito emblemático aí nos empregos aí na Guerra do Afeganistão, 1980, e nos cenários do qual a Rússia se viu envolvida aí na Guerra Fria. Eles são sistemas que passaram por um desenvolvimento muito grande, né? Quando a gente fala dos sistemas da Vibraz Astros 2020, são sistemas extremamente modernos, né, que conseguem ter um alcance e precisão muito grande, mas basicamente eles são sistemas de artilharia que trabalham por saturação de área, né? O que aconteceu hoje, né, basicamente, é que a precisão dos sistemas aumentou muito, a confiabilidade aumentou muito e o alcance aumentou muito também. Então, quando a gente fala do alcance aí da ordem de 90, 100, 120 quilômetros, até 200 quilômetros, mesmo você lançando foguete, que o nosso telespectador entende, né? Os foguetes eles não são guiados, ao contrário dos mísseis, que após o seu lançamento, por meio de sistemas por GPS ou por outros tipos de controle de telemetria, você consegue alterar a trajetória dele de forma que ele altere o alvo dele e consiga atingi-lo numa posição que não aquela inicial. Já os foguetes não têm essa tecnologia, ou são pequenos, né? Você lançou, ele vai bater onde você planejou que ele caísse. Só que mesmo assim, você tendo um sistema de foguete que atua por saturação de área e capazes de obter alcance da ordem de 100 km, isso causa no inimigo uma problemática muito grande, porque você tem que movimentar vários sistemas seus logísticos, centros de comando e controle, que uma vez você estando dentro desse alcance de 100 km, você passa a ser alvo. Então, esses sistemas ainda são, mesmo hoje, 2026, mesmo com toda a tecnologia de mísseis hipersônicos, sistemas espaciais do domínio, ainda são uma ferramenta muito grande e que tem um emprego estratégico muito importante. O que acontece também é que os sistemas vêm sendo desenvolvidos, né? Como o caso da plataforma Astros 2020, esse modelo sul-coreano, e o sistema do HIMARS e outros sistemas lançados pelo mundo, você está tendo a capacidade de lançar mísseis também. Então, o Brasil, hoje, a Vibraz, vem tentando desenvolver o projeto chamado MTC-300, que é o míssil tático de cruzeiro, que teria o alcance de 300 quilômetros, que ainda assim ficaria abaixo dos 500 quilômetros, do qual, como o Carcará falou, nós somos signatários de contratos, tratados internacionais que nos impedem de desenvolver tecnologias de lançamento de mísseis a partir dessa distância. Não me pergunte por quê, mas nós somos signatários dentro de uma política pacifista aí, de uma certa forma, eu digo que irresponsável, porque o Brasil, com as proporções continentais que ocupa no Atlântico Sul e no Cone Sul, não só precisava, é dever de Estado ter a capacidade de lançar mísseis acima dessa distância. No entanto, voltando ao assunto principal, o Astros 2020 vai ser capaz de, quando essa munição desse míssil estiver em condições de lançar esse míssil também, e também já foram feitos os testes pelo Corpo de Fuzileiros Navais, o sistema Astro do CFN, da Marinha do Brasil, vai ser capaz também de lançar um míssil Mansup, que é um míssil antinavio sendo produzido aí pela CIAT no Brasil. Então, esses sistemas estão se tornando bastante flexíveis, uma vez que lançam foguetes e mísseis também. E aí vamos ao caso do sul-coreano. Como o Carcará falou, né? Isso é uma compra, 2 bilhões de dólares nesse mundo aí, cara, é dinheiro de trocado, é dinheiro de cafezinho, entendeu? Então, eu acho que também não é o único país da Europa que está utilizando. Já foi o Júlio falou na introdução que a Polônia também está utilizando, a Estônia também tem sistema sul-coreano, mas eu acho que a escolha dele, por mais que tenha se falado que na licitação, no processo de escolha, ele tenha adquirido maior pontuação nos critérios estabelecidos, mas a gente sabe também que todo o processo de licitação, os estudos de viabilidade, os estudos de Estado-Maior conduzidos, eles têm uma inferência pessoal muito grande, porque você vai colocando pesos para os critérios que você colocou, que são bastante aleatórios, carregam muito ali de quem está fazendo o estudo. Então,
me causa estranheza, né? Países vinculados à OTAN, dentro de todo esse contexto que está se falando de guerra da Ucrânia, optarem por um sistema sul-coreano, do qual, aí eu estou falando por mim, eu não sei do emprego real dele, das taxas de sucesso, em contrapartida você tendo o sistema norte-americano HIMARS, que é empregado no mundo inteiro de cabo a rabo, e inclusive, se eu não me engano, já deve ter algum uso também, inclusive na guerra da Ucrânia. Então eu acho que tem sim uma questão política aí da Noruega contra os Estados Unidos, nesse movimento aí de dizer que temos autonomia e não dependemos da indústria norte-americana. Tem o seu valor, sim, de não estar totalmente dependente, mas é uma compra questionável, porque esses países aí que a gente está falando, Noruega, Finlândia, Guerra do Ártico, Mar de Barents, dá uma olhadinha vocês aí depois no globo de vocês e dá uma olhada lá nessa região do Ártico aí, que a gente está discutindo aqui, para ver a confusão geográfica que é aquilo ali. É um de frente para o outro. E como o Carcará já falou no bloco anterior, a Finlândia, na Segunda Guerra Mundial, saiu na porrada com o russo. Então, é um espaço geopolítico bastante contestado, do qual ainda se junta a China nessa questão das linhas de comunicações marítimas do Ártico. Então, o país que está lá no meio da confusão, quando compra um sistema desse, de uma certa forma ou outra, eu colocaria com peso muito grande o teste real do equipamento que eu estou comprando. E o HIMARS tem emprego aí desde Israel, desde tudo quanto é buraco que os Estados Unidos entra para sair na porrada, o HIMARS já está em atuação e é justamente o sistema que tem o mesmo emprego desse aí do sul-coreano. Então, assim, eu não estou descartando, não estou falando que o sistema é ruim, de forma alguma, até porque eu não conheço. Mas eu estou falando que causa uma certa estranheza o porquê desse tipo de coisa. Mas, por outro lado, também a gente conseguiu apurar que esse sistema sul-coreano, e a Noruega vai comprar, vai ser capaz também de lançar os tais mísseis dentro do alcance de 500 quilômetros. Então, isso, naquele cenário de Mar de Barents, tá? Se você tem a capacidade de lançar um míssil ali na linha de costa, na defesa de costas, com uma capacidade de 500 quilômetros, é uma diferença muito grande, porque ele causa no adversário um ciclo de decisão bastante complexo. Então, os navios não conseguem se aproximar de uma forma totalmente deliberada, os submarinos não vão emergir para a superfície de forma totalmente voraz e descuidada, as tropas que estejam se desenvolvendo ali no Ártico não vão ser posicionadas de uma forma totalmente aleatória. Então, eles vão se tornar, basicamente, alvos estratégicos que vão ser levantados no inimigo, que vai estar justamente buscando esse tipo de lançador, Júlio.